Olá! Hoje é Dia das Mães e nós vamos falar sobre as alegrias e as dores do maternar. Para falar sobre o tema, eu falo com a psicóloga e coach infanto-juvenil, Gina Coelho. Seja bem-vinda, Gina. Obrigada pelo convite, fico muito feliz em vir falar sobre maternidade. Certo? Eu queria começar falando de um paradigma que a gente brinca muito, quem é mãe, né? Que é aquele paradigma do trabalhe como se não fosse mãe e seja mãe como se não trabalhe, que é uma coisa que aflige muito as mamães, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, de como que é esse dilema que você encontra, né? Os adolescentes, as crianças, as próprias mães com essa preocupação. Então, ser mãe, a gente, por ser mulher, pela nossa educação cultural, que vem do machismo estrutural, desde muito pequena, a mulher é sobrecarregada de alguma forma. Isso está mudando? Está mudando. Mas entre a irmã e o irmão, a irmã que sempre vai fazer as atividades domésticas e tudo mais. Não é tão mais assim, mas ainda é. Então, eu acho que essa carga, né, ela vem desde muito nova, né, desde muito cedo. Tanto é que falam, quando nasce uma mãe, nasce uma culpa. Eu não concordo. Eu digo que quando nasce uma mulher, já nasce uma culpa, porque quando você não atende a expectativa, começando da família, você já começa a ter essa emoção muito latente, fica muito definida dentro de você. E aí, né, como você falou de culpa, né, tem a tal da culpa materna, né? Porque aí a mãe, ela se vê nessa situação que ela tem que trabalhar, ela tem que se cuidar, tem que cuidar dos filhos, e aí a conta muitas vezes não fecha e essa culpa ela é muito forte, né? Como combater isso? Como dar mais tranquilidade, uma mensagem aí para essas mães de saber, não, ó, calma, respira, vai dar certo. Eu trabalho muito a maternidade possível, né? Uhum. A gente não precisa buscar ser uma mãe perfeita, porque perfeição não existe. Mas uma maternidade leve, imagina como que eu consigo isso? Quanto menos você olhar a rede social, aquelas mães, como que é? Agora, eu não gosto desse adjetivo guerreira. Eu acho que esse adjetivo guerreira, hoje em dia, ele pesa muito para a mulher. E também vem do machismo estrutural. É uma forma de elogio, de controle, para você se sentir empoderada a ser guerreira. Mas será que ser guerreira é ser multitarefas, não precisar de uma rede de apoio, não pedir ajuda? Porque a mulher, ela acaba que ela, pela autocobrança, ela quer concentrar nela todo o controle. Não é só de fora para dentro, é de dentro para fora. A mulher, ela quer estar sob controle de tudo. E nós não temos controle de tudo. Então, o que eu sugiro? Sempre compartilhe com outra mãe pessoalmente, entre numa rede de apoio onde as mulheres estão passando por momentos e pela maternidade igual a você, que vocês vão se sentir validadas e pertencentes. Não adianta querer sentir validação de um homem na maternidade, é diferente a paternidade. É desfazer esse estigma da Mulher Maravilha, né? Que o tempo todo a gente vê acontecendo, isso nas músicas, isso no dia a dia, na cobrança social, familiar. Exatamente, a mulher vai se apropriando disso. E como eu digo, tudo que a gente quer buscar o porquê das coisas, eu falo, vai na origem, na história, que lá vai estar explicado. E tudo isso é fruto do machismo estrutural. Se você naturaliza esse guerreira na sua vida, você veste essa capa que te dão, você vai passar isso para suas filhas. Então, há necessidade de romper ciclos. E aí, nesse ponto, existe uma coisa que se debate muito hoje na sociedade, que é o esgotamento maternal, né? E a gente vê aí, inclusive, algumas mães, algumas celebridades falando abertamente disso. Eu amo minhas filhas, mas eu estou cansada de ser mãe, o esgotamento é muito grande. Então, assim, é um tema que começa a ganhar espaço na sociedade, né? Isso ainda sob muitas críticas das próprias mulheres, né? Quando uma artista posta uma barriga negativa depois da maternidade. Quando uma artista coloca que ela está esgotada numa cama com um bebê. E as próprias mulheres começam a fazer hater lá. Ah, mas essa tem 10.001 babás, quer dizer,
minimizando o sentimento daquela pessoa. E maternidade é igual para todo mundo, quer tenha 10 babás ou não. Porque a maternidade é algo muito emocional também. E não há diferença entre, assim, no sentido emocional, eu digo, entre quem tem mais ou quem tem menos, quem tem mais rede de apoio. Então, eu acho que começa com as mulheres se auto-sabotando. Se auto-sabotando. E as mulheres, elas precisam se abraçar nisso, afinal, os desafios são muito, muito parecidos. E esse esgotamento, eu acredito que é mais atual, é contemporâneo, porque as mulheres abraçam muitas funções hoje. Eu, por exemplo, fui mãe aos 18 anos em 1992, ou seja, eu abri mão de estudar, de trabalhar, graças a Deus eu tive esse privilégio, eu sou uma privilegiada, não são todas as pessoas, para me dedicar à maternidade da minha primeira filha. Então, todo esse esgotamento, para mim, eu não senti na pele como é pesado hoje também. Vivemos em outros tempos, que é a cobrança, a rede social, você ficar se comparando. A comparação é o pior veneno nisso. É porque aí a pessoa vai lá e olha, por exemplo, uma digital influencer da maternidade. Aí ela tá lá escovada, maquiada, magra, fazendo academia, cuidando dos filhos, trabalhando. Parece que é um mundo perfeito, né? Todo mundo esquece que isso é um recorte da vida dela. Ali só está colocado o que é para vender. A gente não sabe nos bastidores como é, né? É, verdade. E aí entra nesse tema que você disse, da falta, às vezes, de empatia da própria mulher. Parece que se ela não está sofrendo, não está bom, né? E o sofrer está muito ligado à aparência, né? A você estar com o cabelo talvez sem escovar, sem uma maquiagem, estar acima do peso, do seu, né? Da sua referência como peso, porque não existe padrão. Aí você já se vê fora de um padrão porque quer assim comigo. E não é por aí. E aí, quando a gente fala dessa questão da importância da rede de apoio, de trocar ideias, de trocar experiências, você tem um projeto muito bacana que é o Roda de Mãe. Eu queria que você falasse um pouquinho, explicasse como que surgiu a ideia, já teve várias edições, né? Eu sei que você está programando mais uma aí para esse mês, mamães, então fiquem atentas. A Roda de Mães é um projeto que nasceu em 2018. Na primeira roda tinham 3 mamães e uma delas era minha filha. E nasceu do coração mesmo. Vamos fazer uma roda para homenagear o mês das mães. E assim ele foi se solidificando. No outro ano a gente já tinha todas as vagas preenchidas, que a gente também não abre muitas vagas, porque a gente quer propiciar que todos tenham oportunidade de falar. Então, a gente colocou 20 vagas e todas estavam preenchidas. E as próprias mamães foram pedindo um grupo no WhatsApp para trocar, continuar essa troca, porque é uma vez por mês presencial. E continuar essa troca pelo aplicativo, né? Ah, eu tenho uma dificuldade hoje, aí a outra dá uma sugestão. Eu tô lá sempre como uma profissional, como uma pessoa que vem trazer a parte já comprovada cientificamente. Então, e elas vão se apoiando e tudo ali é bem-vindo. Toda sugestão é bem-vinda. Porque o que foi bom para mim pode ser para o outro também. Então, eu digo que rede de apoio, qualquer que seja, vamos supor, de dependente químico, vá para uma rede de apoio. Eu estou tratando, fiz bariátrica, estou tratando obesidade. Vá para uma rede de apoio. Porque nesse lugar você se sente pertencente, validado, você se sente ouvido. Então fica mais fácil, é comprovado cientificamente que o compartilhar é curativo. Porque ali os dramas são parecidos, as alegrias são parecidas, os desafios são parecidos, então traz esse sentimento mesmo que você disse de pertencer àquela situação, àquelas vivências, né? Exatamente, porque a mãe, se você parar para perceber, quando ela tem um bebê, quando as visitas vão, elas vão focadas no bebê.
Ninguém fica lá, você está precisando de alguma coisa? Você não quer dormir um pouquinho enquanto eu fico com um bebê? Você acabou de parir, ninguém pergunta, você está cansada? Exatamente. Eu era do tipo, não quero visita na maternidade, não quero visita antes das minhas filhas fazerem todas as vacinas. Porque as pessoas não têm desconfiômetro muito, né? E elas vão, e essa mãe, ela tem que estar sorrindo, ela está esgotada, porque ela já está num ciclo de perder noites de sono. E o maior regulador do humor entre energia e apatia é o dormir à noite, é o nosso sono noturno. Então todo mundo fica focado naquele bebê lindo que tá nasceu. No baby blues, né? Tá ali naquela angústia. Baby blues, e a mulher tá ali, ninguém, ou quase ninguém, tem olhar para essa mãe de solidariedade, né? E aí, nesse sentido, você tem um projeto, uma mentoria SOS Maternidade, que o nome já é bem sugestivo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho como funciona. Eu costumo dizer que o conhecimento liberta. E esse conhecimento de você estar numa SOS Maternidade, que ele pode ser uma mentoria online uma mentoria ou uma mentoria presencial, que em 8 a 10 sessões você vai entender como funciona o cérebro da criança. Ele tem uma base, né, que é para todos, e ele tem personalizado. Então a gente casa a base que é para todos, mais personalizado para aquela mãe, porque é a idade do filho, quantos filhos. Então a gente vai envolver e personalizar e trazer essa mãe e esse pai também, que a gente chama de SOS Maternidade, por quê? Porque a maioria do nosso público-alvo são mulheres, mas os pais, por favor, sejam muito bem-vindos. Porque a partir do momento que você conhece algo, aquilo fica mais fácil para você desenvolver estratégias e agir. Porque a gente vem muito do achismo, passou de pai para filho, a avó faz assim, faz assado. Gente, nós vivemos outros tempos, estávamos falando da potencialidade dos smartphones e tudo, e a educação é a mesma coisa, a gente precisa atualizar. Hoje as crianças, elas vivem um mundo completamente diferente, por exemplo, do que eu vivi. Então esse SOS Maternidade, ele começa assim, pelo seu SOS, qual é o maior desafio na minha relação com meu filho, tudo é relacionamento, e a gente começa por ali, para depois ir desmembrando. E aí, como você está falando desses desafios, são as birras, são as dificuldades ali no dia a dia da escola, no relacionamento interpessoal, o desafio de não ficar entregando a tela o tempo todo para ter, às vezes, uma pausa, um respiro, né? E aí, nesse sentido, há ferramentas que podem ser aplicadas, então, para que você consiga manter o controle, sem precisar recorrer, às vezes, a práticas que a gente sabe que sempre foram usadas, por exemplo, até de uma violência, né, de um tapa, e conseguir manter essa relação, vamos dizer assim, de eu sou sua mãe, você me respeite, eu sou seu pai, você me respeite, mas ao mesmo tempo com um respeito mútuo. Exatamente, não tem como a gente pedir para a criança não gritar se a gente grita. Não tem como a gente pedir respeito se a gente não respeita, se a criança se sente desvalidada, desrespeitada. Então, através de ferramentas, a gente consegue ir, apesar que uma ferramenta pode servir para uma família, para outra não, e a gente vai ajustando. O que precisa ficar muito claro, a minha abordagem é a disciplina positiva, né, que é a PDA. As pessoas acham que ela é permissividade, ela não é permissividade. Apenas nós valorizamos o relacionamento respeitoso. A firmeza e a gentileza, existem formas de fazer combinados, em que a criança colabora, ela entra naquela coletividade. Por quê? Porque nós inserimos elas nas decisões. Então essa hierarquia não existe. Porque numa relação que tem hierarquia, dificilmente vai dar certo, qualquer relação, seja de casal, seja de amigos, seja de líderes e colaboradores. Então, as relações, elas precisam ser igualadas. Igualadas não significa que o pai e a mãe perdem a autoridade.
nós não incentivamos o autoritarismo, que é muito diferente da autoridade. Uhum. E dá certo. E dá certo, então. Até uma das minhas perguntas era essa, né? De como aplicar essa disciplina positiva para trocar o medo e a punição pelo encorajamento, pela essa proatividade, pelo respeito. Eu costumo dizer que existem duas coisas que são fundamentais para você construir um relacionamento conectivo com seu filho. Comunicar, eu posso jogar algo em você, eu estou comunicando alguma coisa. Mas conectar é muito além. Então, o encorajamento e o afeto, ao contrário do que pensam, o afeto não deixa a pessoa insegura. Quanto mais afeto eu dou para o meu filho, com limites, não limites de afeto, mas ele é uma criança que é educada com limites. Eu dou muito afeto, essa criança ela cresce segura, essa criança cresce encorajada, ela não consegue se relacionar com outras pessoas de outra forma, porque é assim que ela foi educada. Então ela se torna um encorajador de pessoas, né? E isso através de técnicas, sim, mas o que é o principal? Antes da técnica vem o conhecimento, que eu digo, o propósito vem antes dos recursos. Então, quando eu entendo que a disciplina positiva ou qualquer tipo de educação respeitosa, existem várias abordagens maravilhosas, é sobre mim, não sobre a criança. É sobre o meu comportamento e não sobre o comportamento da criança. Daí eu viro a chave e passo a entender essa filosofia de vida, né? E aí a gente entra muito também na infância que a gente viveu e a forma como nós tivemos a paternidade e a maternidade presentes, né? Que a gente acaba usando isso como um parâmetro também. Não, mas meu pai e minha mãe fazia isso e aí dava certo, ou talvez não dava tão certo assim. E aí a gente acaba também ouvindo muito isso da família, né? Não, mas quando meu filho fazia isso, a avó, o vô, e aí entra nessa dificuldade, né? É uma dificuldade muito grande. Uma das maiores dificuldades que eu ouço quando eu dou a mentoria das minhas mentoradas é a pressão social. E quando a gente fala pressão social, a gente inclui toda a família, como você disse. Eu digo que não existe a forma de você focar no seu filho se você estiver atenta aos estímulos. Seu filho caiu no chão, está fazendo birra no mercado, ou você reforça, dá atenção para a pressão social, para os olhares, para os cochichos, ou você foca no seu filho. O que é mais importante para você? A educação que desenvolve habilidades para a vida no seu filho, ou as pessoas palpiteiras que vêm da mãe, da sogra, de quem seja, Às vezes de quem nem tem filho, né? Que nem sabe que é ter filho. Exatamente. Então, eu quero educar o meu filho de modo que ele seja um adulto que aprenda a lidar com frustração, seja independente, tenha autonomia. Você vai ter que descolar da pressão social. Certo. A nossa entrevista está chegando ao final e eu queria que você deixasse uma mensagem para as mamães que estão nos assistindo. Afinal de contas, hoje é Dia das Mães, é um dia de se comemorar, de se refletir também sobre essa maternidade possível que você bem colocou. Eu gosto disso, maternidade possível. É o que eu tento ser todos os dias. Seus desafios com os filhos não vão acabar nunca, até o dia que você morrer. O que você vai fazer é que eles mudam de fase e você vai desenvolvendo novas habilidades. Eu tenho uma filha de 30 anos e uma de 27. Sou avó da Luna e da Lisa, 7 e 5 anos. Eu não deixei de ser mãe da Amanda e da Fernanda porque elas são adultas, eu continuo sendo. Só que eu desenvolvo outras habilidades para lidar com elas que são adultas. A minha mãe desenvolveu outras habilidades para lidar comigo. Então, essa maternidade possível é algo que é contínuo. A gente precisa buscar sempre. E é através do conhecimento. Eu preciso estudar para ser pais assertivos. Eu estudo para tudo, para alta performance, para pós disso, PH daquilo. E porque para o meu maior projeto de vida, que são os meus filhos, eu acho que o que eu aprendi de papai e de mamãe tá bom, né? Boa reflexão.
A gente está encerrando, então eu queria que você deixasse seus canais para quem quiser te seguir, quiser te acompanhar, quiser saber aí sobre os seus projetos, a mentoria, o dia que vai acontecer a Roda de Mães, como pode saber? Olha, meu Instagram é @psicóloga_Gina_Coelho. Lá nós vamos ter um encontro, sim, no final desse mês de maio. E seguindo lá minhas redes, acompanhando, você vai ficar por dentro, vai poder fazer sua inscrição, é tudo gratuito, não tem, você não paga nada, você vai com a sua vontade, né? E é isso, pelo Instagram eu acho que é o maior canal que tem, que eu coloco tudo lá mesmo. E eu quero deixar um grande beijo para minhas filhas Amanda e Fernanda e o João Vitor, que mora com o Papai do Céu. E eles realizam todos os dias o maior objetivo da minha vida e a maior identidade, que é a maternidade. Porque eu lembro que eu era muito pequena, eu não sabia se eu queria casar ou o que eu queria ser da vida, mas eu queria ser mãe. Ah, bacana. Muito obrigada, viu, Gina? Obrigada. Você acompanhou então uma entrevista com Gina Coelho, psicóloga, coach infanto-juvenil, e nós falamos aqui sobre os desafios da maternidade, as doçuras, as alegrias, a importante do maternar possível. E vocês, mamães que estão nos assistindo, tirem aí essas amarras, essa pressão social e parabéns! Feliz Dia das Mães! Você assiste esta e outras entrevistas no site RD News. Curta, compartilhe e até a próxima!